estudantes, tudo bem? Me chamo Fabiano Moura e hoje serei o seu professor de matemática. Nesta aula falaremos sobre quadriláteros, é isso aí, galerinha. Hoje vamos falar sobre tipos e propriedades de alguns quadriláteros. Para ser mais específico, vamos falar sobre trapézio e paralelogramo. Então fica até o final que você vai entender toda a explicação. Vem aqui comigo. Galerinha, vamos começar com trapézio. Vamos lá, ó. Propriedades parte 1. Essa é a nossa primeira parte, falando de propriedades de quadriláteros. Beleza? Então vamos começar com trapézio. O que é um trapézio, Fabiano? Trapézio é todo quadrilátero que possui um par de lados opostos e paralelos. Beleza? Então vou mostrar aqui para você. Olha só. Se é um quadrilátero, um polígono de 4 lados, tá? Vértices A, B, C e D. E o lado BC e o lado AD são os tais lados opostos e paralelos. Beleza? Então tá aqui, ó, segmento BC é paralelo, duas barrinhas, ao segmento AD, tá? BC é oposto a AD, então esse quadrilátero ele possui um par de lados opostos e paralelos. Logo, esse quadrilátero é um trapézio, tá? Existem alguns tipos de trapézio, então vamos falar do trapézio isósceles. Fabiano, o que é um trapézio isósceles? Beleza, vamos lá, galerinha. Presta bastante atenção. É um trapézio porque possui um par de lados opostos e paralelos. Show! Ele vai ser um trapézio isósceles e vai ter a sua característica própria. Então vamos começar falando de BC e AD são os lados paralelos, opostos e paralelos. Show do milhão? Tranquilinho? Repara o seguinte, tá vendo aqui o AB e o AC? Esses lados aqui são os lados não paralelos, beleza? Só que você está vendo esse tracinho e esse tracinho, quer dizer que o lado AB e o lado CD são congruentes, possuem a mesma medida. Então, no trapézio isósceles, os lados opostos não paralelos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, ó, AB é congruente a CD. Beleza? Tranquilinho? Além disso, no trapézio isósceles, está vendo aqui ó, o segmento AC e o segmento BD? Esses segmentos aqui ligam vértices não adjacentes. Esses segmentos aqui são as diagonais do trapézio. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. O que é isso, Fabiano? As diagonais possuem a mesma medida. Quer dizer que o segmento que vai do A até o C tem a mesma medida do segmento que vai do B até o D. Aqui, ó, BD é congruente a AC. Show? Tranquilo? Uma outra característica do trapézio isósceles é os ângulos de mesma base são congruentes. Que isso, Fabiano? Vem aqui, vamos lá. Essa base BC, esse ângulo aqui, o ângulo B e o ângulo C, tem a mesma medida. Aqui, ó, o ângulo B congruente ao ângulo C. Aqui na minha base AD, o ângulo A e o ângulo D têm a mesma medida, ou seja, A é congruente a D, tá? Esses lados opostos e paralelos no trapézio a gente chama de base, beleza? Então, ó, esse pedacinho aqui vai ser a base menor, esse segmento aqui, ó, vai ser a base maior, tá? Um vai ser a base menor, o outro vai ser a base maior, beleza? E o segmento que liga esses lados opostos e paralelos a gente chama de altura do trapézio, ok? Guarda isso no coração. Vamos falar de mais um tipo de trapézio. Vem aqui comigo, ó. Trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? Vamos lá. É um trapézio porque possui um par de lados opostos e paralelos. Show! Ele é um trapézio retângulo por quê, Fabiano? Porque ele possui ângulos retos, tá? Isso é um jeito simples de você entender, beleza? Mas aí, ó, o jeito que está na definição de trapézio retângulo é o lado, ou seja, o segmento não paralelo que liga as duas bases, ele é perpendicular a essas bases, ou seja, ele possui ângulo reto, forma ângulo reto com essas bases, base menor e base maior, tá? Então, esses lados aqui não paralelos, ou seja, o lado AB e o lado BC são os lados não paralelos. Um desses lados, no caso o lado AB, ele vai ser perpendicular às bases, ou seja, vai formar ângulo de 90 com as bases, com essa base BC e com essa base AD. Tá? Essa é a característica do trapézio
retângulo. Beleza? Tranquilo? Tá aqui, ó, BC é paralelo a AD, ó, BC é paralelo a AD. Show do milhão? Tranquilinho? Conseguiu entender essa parte de trapézio? Então vamos pular para o paralelogramo. O que é um paralelogramo, Fabiano? Paralelogramo é um quadrilátero? Sim. Qual a característica desse quadrilátero paralelogramo? O paralelogramo ele possui os lados opostos, paralelos e congruentes. Beleza? Tranquilo? Não entendi, Fabiano. Vamos lá, olha só. BC é oposto a AD. Então, BC é paralelo a AD e tem a mesma medida que AD. Eles são opostos, paralelos e congruentes. Show? AB é oposto a CD. AD é paralelo a CD. Então, AB e CD são lados opostos, paralelos e congruentes. Tem a mesma medida, tá? Aqui, ó. BC é paralelo a AD, AB é paralelo a CD. Show? E num paralelogramo, os lados opostos e paralelos possuem a mesma medida. Belezinha? Tranquilinho? Por isso que aqui, ó, tem dois tracinhos aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui. Show? Uma outra característica é, em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, tá? Então, o ângulo A está na frente do ângulo C. Então, o ângulo A e o ângulo C são ângulos opostos. Logo, eles possuem a mesma medida, tá? Ó, ângulo A é congruente ao ângulo C. O ângulo B é oposto ao ângulo D, beleza? Então, o ângulo B e o ângulo D, eles são congruentes, possuem a mesma medida. Tá aqui, ó, ângulo B, tá? Acento circunflexo em cima está indicando o ângulo. Ângulo B é congruente ao ângulo D, ou seja, possuem a mesma medida. Show? Em um paralelogramo, os ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, quando você soma os dois, resulta em 180 graus. Repara, o ângulo A e o ângulo D são ângulos que estão um ao lado do outro, tá? Dentro do polígono. Então, esses ângulos eles são adjacentes, que estão lado a lado. Então, ângulos adjacentes são suplementares. Se você pegar o A mais o D, vai dar 180. A mesma coisa acontece com o ângulo B e o ângulo C. São ângulos que estão lado a lado, tá? Então, eles são ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes no paralelogramo são suplementares, ou seja, somados resultam em 180 graus. Então, ângulo B mais ângulo C igual a 180 graus, tá? Tem mais uma propriedade do paralelogramo agora relacionada às diagonais, beleza? Repara o seguinte, BD é uma diagonal, AC é a outra diagonal. Galerinha, tá vendo esse ponto M aqui no meio? Esse ponto M aqui é o ponto de interseção entre as diagonais, é onde as diagonais se cruzam. A propriedade relacionada às diagonais do paralelogramo diz o seguinte, as diagonais se encontram no ponto médio de cada segmento. Sério, Fabiano? Sério, é isso mesmo. Repara o seguinte, ó, esse ponto aqui é o ponto médio, tá? Entre o B e o D. Quer dizer que BM é igual a DM. Tem a mesma medida. É a metade, isso aqui é exatamente a metade do segmento BD. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse ponto M é o ponto médio do segmento AC, do segmento que vai do A até o C. Logo, CM tem a mesma medida que AM. Beleza? Tranquilo? Exatamente, o ponto de encontro aqui é exatamente na metade desse segmento. Então, ó, BM é congruente a DM, BM é congruente a DM, esse pedacinho é igual a esse, e AM é congruente a CM, ou seja, esse pedacinho que vai do A até o M tem a mesma medida que esse pedacinho que vai do C até o M. Então, são essas as características, as propriedades de um paralelogramo. Galerinha, chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha gostado e principalmente que você tenha entendido toda a explicação. Na próxima aula daremos continuidade às propriedades de um quadrilátero. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!